Fala galera, beleza? Cheguei aqui para a nossa aula de hoje, né? Finalmente, estamos aqui e vamos falar de conjunção integrante e pronome relativo, uma treta muito presente em provas de vestibulares e concursos. Só lembrando para você que a conjunção integrante é aquela a quem chamamos de CI e o pronome relativo de PR. Aqui nós iremos ver o macete que dá certo em alguns exemplos e o macete que dá errado em outros exemplos. Inicialmente, o que nós precisamos entender? A diferença básica inicial de conjunção integrante e também de pronome relativo para você não ficar perdido. Primeiro, que a conjunção integrante ela é uma ferramenta de coesão sequencial. O que é isso? Ela dá sequência ao texto, enquanto que o pronome relativo é uma ferramenta de coesão referencial, pois faz referência a um antecedente claro, né? Que deve ser pessoa ou deve ser coisa, como você já deve ter ouvido falar. Outra coisa é que a conjunção integrante, ela dá sequência, por isso coesão sequencial, dá sequência à estrutura sintática do período, beleza? E aí não tem por que você se agoniar, tá certo? Por exemplo, se você tem um VTD, você vai ter um OD, ela vai trazer o OD. Se você tem um VTI, a conjunção integrante traz o OI. Se você tem um sujeito e um verbo de ligação, a conjunção integrante traz um PS. Se você tem só um verbo intransitivo, a conjunção integrante traz o seu sujeito. Beleza? E aí não tem para onde você correr, porque a parada funciona dessa forma. Diferentemente, por exemplo, do pronome relativo, que ele sempre retoma um antecedente claro. Sempre retoma um antecedente claro, que pode ser pessoa ou coisa, tá bom? A conjunção integrante, ela introduz, ou seja, inicia oração subordinada substantiva, enquanto que o pronome relativo introduz ou inicia oração subordinada adjetiva. Diferença básica que você precisa levar para sua prova qualquer dia, entendeu? Uma introduz uma oração subordinada substantiva, outra introduz uma oração subordinada adjetiva. Eu não quero saber de você ficando agoniado, entendeu? Aqui nós veremos tudo. Passamos pela doutrina gramatical, vamos falar do macete, que é um macete que é muito ensinado, e, óbvio, o macete que dá errado. Você acha que eu não ia fazer isso? Não? E vou falar, a aula é minha, vou falar o que eu quiser aqui, entendeu? Outra coisa interessante que você precisa entender. A conjunção integrante, aqui no caso, a conjunção da qual vamos falar é a palavra que, enquanto o pronome relativo também é a palavra que. Só que ele traz uma coisinha fofa, o pronome relativo. Sabe o que é a coisinha fofa do pronome relativo? Pois é, ele pode ser substituído por o qual, ou plural, os quais, a qual e também as quais. Beleza? Já facilita, né? Já ajuda muita coisa com esse bando de substituições. Estou olhando para o lado porque eu estou vendo aqui a tela e eu estou vendo que minha letra é feia, mas se você me acompanhar, você vai realmente entender toda a parada, tá bom? Basicamente é isso. E claro, quando você consegue perceber isso aí, tudo fica melhor. Lembrando que tanto o pronome relativo quanto a conjunção integrante, a oração em que esses elementos de conexão estiverem presentes é uma oração, tá, atrelada, é uma oração subordinada. Você não pode se esquecer desse detalhe, herege.
É uma oração subordinada. E toda oração subordinada, ela é subordinada a uma oração principal. Toda oração subordinada, ela é dependente sintaticamente de uma oração principal. Entendeu? E aí ensinam o macete de você substituir a palavra que ou a oração que ela introduz pela palavra isso. Aí você vai fazer isso aí, esse macete do inferno, né? Você troca pela palavra isso. Aí a recomendação qual é, Tite? Que se a substituição ficar bom, se você conseguir fazer uma análise sintática, é sinal de que é conjunção integrante. Mas se não der certo, é sinal de que é pronome relativo. Cuidado com esses macetes intuitivos. Eles podem servir a você até a página 2, mas na página 3 o examinador... Vai que o examinador dormiu mal. Vai que o examinador teve uma noite péssima. Vai que o examinador não amanheceu bem. Vai que o examinador está chateado. E aí você fica pensando, então quer dizer, Silvio, que ele pode elaborar uma questão mais fofa? Pode. Ele pode elaborar uma questão mais fofa, ele pode elaborar uma questão mais delicada, ele pode fazer o que ele quiser, até porque o que você está fazendo é prova. Não é verdade? É prova, entendeu? Então, ó, guarda essa tela aí que eu marquei para você, ó, tira um print dela, porque nós vamos agora tentar colocar esse macete em questão, tá bom? Porque esse macete, ele é muito, mas muito difundido mesmo. Bora lá, então, para um macete legal que vai deixar muita gente feliz. É impossível neste momento que as coisas melhorem. Eu já vou logo destacando as palavras case para nós não perdermos tanto tempo e esta aula não ficar tão grandiosa. Olha que legal. Olha como eles colocam o macete. É impossível neste momento isso. Aí eles falam assim, pô, é impossível isso. É impossível isso. Alguns colocam isso, outros colocam isto. Então você vai chegar a esse macete, você vai encontrar essa determinação a depender de quem ensina você. Uns vão colocar isso, outros vão colocar isto, e você vai ter que avaliar se realmente qual professor vai usar. Aí ele vai fazer uma análise sintática. Ele vai dizer bem assim, ó, é verbo de ligação, impossível é o PS, então isso é o nosso sujeito. Ele vai dizer, olha como deu para fazer a substituição. Olha como deu para fazer a sintaxe. Olha como ficou bom. Olha como ficou bom. Bom é subjetivo, caramba. E ele vai chamar isso aqui de conjunção integrante. E assim, vai estar certo. É uma conjunção integrante. É uma conjunção integrante. Vão dizer isso para você e, de fato, é uma conjunção integrante. E toda conjunção integrante, ela inicia oração subordinada substantiva. Você está vendo que essa conjunção é integrante aqui, ó. Você está vendo a análise que nós fizemos ali, ó. Olha a análise, ó. O isso aqui que nós utilizamos virou sujeito. Quando ele fala para você, é impossível neste momento que as coisas melhorem, ele está dizendo é impossível neste momento isso. Então, se o isso lá é sujeito, o isso aqui vai dar início a uma oração que é chamada de subjetiva. Entendeu? Cuidado. Vamos lá, que pode ter mais treta por aí. Meu desejo que você aprenda de verdade português se realizou. Olha aí o maceteiro, meu desejo isso. Olha aí, ó, meu desejo isso. Esta aqui, ó, é a nossa oração subordinada. Entendeu? Ele vai dizer meu desejo isso. Você percebeu que no meu desejo isso não ficou bom? Ele vai dizer, é pronome relativo. Não ficou bom. Não deu para fazer uma análise. Ai, Jeová. Aí ele vai dizer, vamos para a terceira. Convém ainda, amigos, que todos façam a inscrição no concurso. Convém ainda, amigos, isso. Aí ele vai dizer bem assim, vai lá, ó. Olha como fica. Convém isso. Aqui ele vai dizer, ó, o meu desejo isso. Aí ele vai pedir, vamos lá, tenta fazer análise. Não vai dar para fazer análise aqui na número 2, mas dá na número 3. Por quê? Porque se convém
Convém, né? Então, o que convém? Isso, sujeito. Você viu que assim como a número 1, você também conseguiu fazer uma análise da palavra isso. É um sinal de que eu tenho ali uma conjunção integrante. Ele coloca lá, conjunção integrante. Então, eu tenho oração subordinada substantiva. Ó, perceba que o isso ali, ó, tem aqui em cima, deixa eu ver, aqui em cima, ele tem valor de sujeito. Né? Você não está me vendo bem, mas está aí, ó. Ele tem valor de sujeito, não é verdade? Então, eu vou ter também uma oração subjetiva. E aí, o viciado do maceteiro vai colocar, ó, meu desejo isso. Aí ele vai dizer, pô, já que é pronome relativo, eu tenho oração subordinada adjetiva, né? Adjetiva. Mas aí que você se ferra. É aí que você entra no chavascal e só Cristo para te salvar, irmão. Por quê? Presta atenção. Essa oração, esse período número 2, ele está totalmente invertido. Está totalmente invertido. Sabe como é a estrutura normal dele? A estrutura geral dele? O modo como ele tem que ser colocado é mais ou menos assim, ó. Deixa eu encher a tela para você. É mais ou menos assim, ó. Realizou-se o meu desejo. É o desejo que você aprenda de verdade português. Olha aqui para mim. Percebeu? É a mesma coisa. Eu só mudei a ordem de aparecimento. Eu tenho aqui, ó, realizar, que é o meu verbo. Nesse caso, é VTD. Aqui eu tenho PA e aqui eu tenho o meu sujeito. Ou seja, quando eu falo realizou-se meu desejo, é a mesma coisa que meu desejo foi realizado. Mas eu te pergunto, que desejo é esse? E você aprenda de verdade português. Ou seja, aqui, galera, eu tenho um aposto. Qual é o papel da conjunção integrante? Da sequência à estrutura sintática do período. Da sequência, ajustar a estrutura sintática do período. Então, se eu tenho aqui um aposto, o que eu tenho que pensar? Que esse que aqui, ó, ele introduz um aposto. Por quê? Porque existe um termo lá que é especificado. Existe um termo lá que é esclarecido. E que termo é especificado? Que termo é esclarecido? Desejo, que é núcleo do sujeito. Então, que desejo é esse? Que você aprenda de verdade português. Olha, papai, tá vendo? Pois é. Então, neste caso, esse que aqui, ó, é uma conjunção integrante. Então, se eu tenho conjunção integrante, eu tenho o quê? Eu tenho oração subordinada, substantiva, e ela é apositiva. Opa! Primeiro caso em que o macete não deu certo. Primeiro caso em que o macete não deu certo. Vai aguardando aí, cara, porque senão você vai dizer assim, o Silvio é um herege. Silvio é um herege. Hoje reunimos os alunos do terceiro ano que estão com notas baixas. Vou logo marcar as nossas palavrinhas que serão investigadas, ó. Pimba aqui e pimba aqui. Vamos pelo macete que a galera ensina. Hoje reunimos os alunos do terceiro ano, isso. Professor, não ficou bom, pronome relativo. A minha tia, isso, não ficou bom, pronome relativo. Agora, a minha vontade, isso, não ficou bom, pronome relativo. Eu prefiro que você faça a análise gramatical, entendendo que o pronome relativo sempre retoma o antecedente. Número 4. Hoje, reunimos os alunos do terceiro ano que estão com notas baixas. Quem é que estão com notas baixas? Alunos. Então, o antecedente do pronome relativo aqui é quem? É alunos. Com essa minha seta torta, que nem o meu nariz, né? Então, ó, esse cara aqui, ó, faz referência a alunos. De fato, é pronome relativo e eu tenho oração subordinada adjetiva. Observe que eu posso até trocar esse que, se é alunos, eu posso colocar por os quais, né? Se eu retornar aqui, ó, eu posso pegar, ó, e perceber que todos aqui na 1, na 2 e na 3 são conjunções integrantes. E realmente eles dão sequência. A conjunção integrante, ela dá sequência. Beleza? Tranquilo? Então não tem para onde você correr. Quanto mais você faz dessa forma, mais você vai ficar feliz, mais você vai acertar, mais vai dar bom
mais não vai dar BO, mais você fica tranquilo, mais tudo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. A minha tia, que inaugurou um campinho de futebol, fará uma promoção em breve. Quem é que inaugurou um campinho de futebol? A minha tia. Ó, de fato é pronome relativo e eu posso dizer a minha tia a qual. Eu tenho oração subordinada adjetiva. Você percebeu que eu não somente faço a substituição por o qual, a qual, mas eu também aponto quem é o antecedente? Eu aponto quem é o antecedente para que você não caia no chavascal. Entendeu? É isso. Para que você não caia no chavascal. Tá bom? Olha aí, ó. Vamos lá para a próxima. Agora, minha vontade, isso. Tá vendo como não ia dar certo? Que você estudasse para as provas não vai acontecer. A estrutura da número 6 é igual à estrutura da número 2. Olha aí como é a mesma estrutura da 2, ó. Eu tenho uma apositiva que está numa ordem invertida, então isso pode confundir você. E alguns alunos até falam, professor, mas a estrutura do número 6 parece uma estrutura de oração subordinada adjetiva, porque é pronome relativo, explicativa, assim como a número 2. Pois é só a estrutura. E quem que fez essa estrutura? Eu fiz a estrutura para você, seu herege. Fiz a estrutura a você. Eu fiz a estrutura a você e não me encha o saco. Eu fiz a estrutura para que você, ó, possa perceber que eu tenho um período reescrito de uma forma diferente, ó. Não vai acontecer, ó. Não vai acontecer agora a minha vontade. Espera aí que o teu professor errou. Não vai acontecer agora a minha vontade. E qual é a minha vontade? Que você estudasse Schwein. Olha aí. Bora fazer a sintaxe? Olha como você vai ver. Eu tenho aqui a locução verbal, não vai acontecer, né? Eu tenho esse não, que é um adjunto adverbial de negação. Se acontece, acontece, é um verbo intransitivo. E quem é o sujeito? A minha vontade. Está aqui o sujeito. E esse agora? É um adjunto adverbial de tempo. E qual é a minha vontade? Lembra que eu perguntei anteriormente? Qual é o meu desejo? Qual é a minha vontade? Que você estudasse. Então, ó, o termo que esclarece, que explica, que detalha um antecedente é um aposto. E aqui, ó, eu tenho o termo que introduz o meu aposto. Quem é? É a minha conjunção integrante. Então, você já vai dar errado aqui, porque eu tenho conjunção integrante. Beleza? Não erre. Em nome de Jesus. Tá aí, ó. E você foi pelo macete e não ficou bom. Mas, ó, é conjunção integrante. E se eu tenho conjunção integrante, eu tenho oração subordinada substantiva. Com valor de aposto, ela é apositiva. Beleza? Apositiva. Tá bom? Bacana? Bora lá, ó. Nosso caminho é que todos viajem no final do ano. Marquei o quê? Marquei o quê? Marquei o quê? Ainda tem outro que aqui, ó. Bora lá? Nosso caminho é que todos viajem no final do ano. Nosso caminho é isso, né? Se você for fazer a estrutura oracional, você vai ver que eu tenho assim, ó. Nosso caminho é isso. E você consegue fazer uma sintaxe, porque o é o verbo, nosso caminho é o sujeito, é ligação e o isso é PS. Viu como você conseguiu fazer uma sintaxe? É sinal de que esse que é uma conjunção integrante, né? Ó, de novo, ó, nosso caminho é o sujeito, é verbo de ligação e tudo isso aqui é uma oração subordinada, substantiva e ela é aquela moça chamada de predicativa. Nosso caminho é isso. Ah, professor, deu para fazer análise, nosso caminho é isso. Pois é, parece que o macete estava dando certo, quebrou na apositiva, mas eis que te digo, ele ainda há de dar errado. A aula é minha.
Vou falar o que eu quiser. Professor, é urgente isso. Ficou bom. E eu concordo com você. Se você for fazer a estrutura, você vai ter isso aqui, ó. É urgente isso. E quando você tem o é urgente isso, olha aqui o verbo de ligação, olha aqui o PS e aqui é o nosso sujeito. Viu como deu para fazer uma sintaxe legal? Então, eu tenho aqui uma conjunção integrante, ó. Eu tenho o mesmo verbo de ligação, eu tenho o mesmo PS. Se eu tenho conjunção integrante, eu tenho oração subordinada substantiva e ela é subjetiva, porque o isso lá tem valor de sujeito, né? Então, eu tenho uma moça que aqui é subjetiva. Grave isso. Se eu conseguir, a ideia do macete é, se eu conseguir colocar o isso e estabelecer uma análise sintática nele, a partir dele, a ele, irmão, não tem para onde correr, é conjunção integrante. Mas cuidado, eu trouxe aqui umas paradas que vão deixar você atordoado. Eu disse que essa hora era polêmica. Olha aqui, ó. Não me disseram que os professores da rede pública que trabalhavam em 2 horários ganhariam abono salarial. Não me disseram isso, professor, ficou bom. Não me disseram isso, ficou bom. Conjunção integrante. Não me disseram que os professores da rede pública que trabalhavam, que os professores da rede pública isso. Não ficou bom, professor, pronome relativo. Ficou bom? Conjunção integrante. Não ficou bom? Pronome relativo. Aqui ele vai acertar, né? Eu vou ter aqui uma oração subordinada substantiva. Não me disseram isso, disseram. É um verbo transitivo direto e indireto. Disseram a mim. É um objeto indireto. Não é um adjunto adverbial de negação. Então, não disseram a mim o quê? Então, aqui eu vou ter uma objetiva direta. Lembra que dá para fazer a oração. Olha como é que fica, ó. Pelo amor de Deus. Eu dei esse azulzão. Como é que fica? Fica bem assim, ó. Não me disseram isso. Entendeu? Aí o cara vai lá, ó. Coloca aqui VTDI. Disseram o quê? Isso. E aqui é o objeto indireto. Bacana. E o sujeito é aquele sujeito indeterminado. Aqui, ó, no segundo que já não dá bom. Os professores da rede pública que trabalhavam em 2 horários ganhariam um abono, né? E pode perceber, quem é que trabalhava em 2 horários? Aí eu vou lá, ó, e marca os professores. Então, pode dizer, eu posso colocar aqui o quê? Os quais. Você está percebendo? Quanto mais ferramentas você tem para fazer uma análise eficiente do texto, melhor para você. Porque as ferramentas gramaticais, elas estão aí para fortalecer você, não para entristecer você. Entendeu? Então, elas serão feitas para você ficar de boa, para você ficar legal, tá bom? E aí, eu tenho aqui, ó, uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Tá aí, ó. Até apagou um pouquinho, mas estão aí. É uma oração subordinada adjetiva. Beleza? E aí vem a pergunta, onde o macete do isso engana? Por quê? Todos sabem isso, alguém deve saber isso. E a pessoa ela vai fazer bem assim, ó. Todos sabem isso. Aí aqui, ó, alguém deve saber isso. Aí o cara vai lá e faz uma sintaxe, ó, saber. Quem é que sabe? Todos. Quem sabe, sabe algo. VTD e o isso é OD. Olha, professor, o isso pode ser analisado, realmente. Então, ele vai ser uma conjunção integrante. E aqui, alguém deve saber isso. VTD, o alguém aqui é o nosso sujeito e o isso é o OD. Professor, então é uma conjunção integrante. Aí ele já vai, ó, já generaliza tudo já, né? Ele já vai chamar de oração subordinada substantiva, objetiva direta, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Pensa comigo, ele vai acertar que é uma objetiva direta. Mas só que tem uma delas que não é conjunção integrante. E por que eu digo isso a você? Primeiro, porque não é. Existe um termo, que ele é um termo chamado de pronome interrogativo. Que é um cara que você geralmente estuda
lá no primeiro ano. E o que condiz o pronome interrogativo? Primeiro, ele é um pronome. Ou ele acompanha substantivo, ou ele substitui substantivo. E como a própria palavra mostra que a todos nós, ele é interrogativo. Então, ele vem de uma interrogação. Ele trabalha com frase interrogativa. Nós temos dois tipos de frase interrogativa. A direta e a indireta. Qual é a diferença? É que a direta, ela vem com o sinal de interrogação bonitinho para você. E a indireta, ela não vem com nada, mas você percebe pelo contexto que eu tenho ali uma interrogação. Por exemplo, todos sabem que Joana continua muito doente. Finge que não existe o todos sabem e lê a oração subordinada para ver se é possível inferir, se é possível perceber a estrutura de uma frase interrogativa indireta, ou seja, se é possível você perceber uma pergunta ali dentro. Olha aí, ó. Que Joana continua muito doente? Não dá. Então é conjunção integrante mesmo. Ou, agora vê na letra B. Apaga o alguém deve saber. Como é que fica? Que horas Joana tomou o remédio? Ó, você até vê a interrogação aqui, né? Se você apagar tudo isso, como é que fica a frase? Que horas Joana tomou o remédio? Quando você consegue perceber, inferir, achar por inferência, por interpretação, uma frase interrogativa aí dentro, e não é frase interrogativa direta, é frase interrogativa indireta, porque eu não tenho interrogação. Essa interrogação eu coloquei para ilustrar a didática a você. Percebeu? Foi por isso. Então, nesse caso, o que é que você percebe aí, criatura abominável? Que nós temos aqui, de fato, claramente, um pronome interrogativo. Então, eu não tenho conjunção integrante. O que eu tenho aqui é um pronome interrogativo. Mas, professor, é objetiva direta? É. É uma oração subordinada substantiva? É. Só que ela não é iniciada por conjunção integrante. Ela é iniciada por pronome interrogativo. Porque ali eu vejo uma frase interrogativa indireta. Beleza? E aí, a que conclusão nós podemos chegar? O professor Domingos Pascoal Segala, ele fala na sua gramática, na novíssima gramática, que eu até tenho por ali, vai jogar em algum lugar. Ele diz que as orações subordinadas substantivas, elas não começam só com conjunção integrante, elas começam também com pronome interrogativo. Olha que sensacional. Que homem, né? Que homem. Então, e isso é verdade, estou provando para você. Tanto é que outros gramáticos chamam de oração justaposta. Geralmente esse nome não vem em prova. Por quê? Porque pode entregar para o aluno treinado. O que é uma oração justaposta? No assunto em que estamos hoje, é aquela oração que não é iniciada por conjunção integrante, e sim pronome interrogativo. Olha que coisa. Tem mais, ó. Queria contar que macete é esse. Queria contar que este assunto é tranquilo. Todos querem entender por que as guerras persistem no mundo. Pensa comigo. Pensa comigo. Olha aí, ó. Queria contar isso. Ah, professor. Queria contar isso. Todos querem entender isso. Pô, cara, pensa comigo. O contar, a locução verbal queria contar, o contar é VTD. Não tem pra onde correr. Isso é claro e notório. Ó, querem entender. É VTD. Então, isso aqui tudinho vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta, ó. Oração subordinada substantiva objetiva direta, oração subordinada substantiva objetiva direta. Você vai mandar bem isso aqui tudinho, ó. Pou. Vamos confirmar se a letra C é de fato uma conjunção integrante? Corta o queria contar e lê só a oração subordinada. Que macete é esse? Deu? Deu, né? Percebeu que tem uma pergunta? Quando a pessoa fala, queria contar que macete é esse? Queria saber que macete é esse. Então, ó, eu não tenho conjunção integrante. Aqui eu tenho o quê? Pronome interrogativo.
Mas você percebe que o macete, ele fica até legal, né? Caraca, o macete fica muito legal, porque você dá o macete. Só que esse legal, irmão, deixa eu te falar uma parada, esse legal é satânico, não é de Deus, não. Entendeu? Olha a letra D. Queria contar que este assunto é tranquilo. Pensa comigo. Que este assunto é tranquilo? Olha, não tem nem lógica. Então você acertou. Eu tenho, de fato, uma conjunção integrante. E a letra E diz assim: todos querem entender por que as guerras persistem no mundo. Apaga o todos querem entender e lê o resto. Por que as guerras persistem no mundo? Deu certo, né? Olha aí, ó. Então, eu não tenho conjunção integrante. O que eu tenho aqui é um pronome interrogativo. E nesse caso, é o porquê. Eu só destaquei o que, porque é o que umas bancas mais treteiras fazem. Entendeu? Então, este é o ponto onde o macete do isso pode enganar você. Pode causar uma ideia de conjunção integrante, mas não é. É pronome interrogativo. Beleza? Tranquilo? Isso. Tá bom? E aí, ó, você coloque isso em prática e certamente você vai ser muito feliz, tá bom? Qualquer dúvida você pode me chamar lá no meu Instagram ou mandar um e-mail para mim ou gritar em qualquer lugar que eu possa te ouvir. Beleza, galera? Valeu, tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, só me chamar. Tchau!